Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. E neste vídeo, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso reto. Mas antes de começar, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos que vão agregar muito conhecimento para você. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que têm a função de sujeito, e são eles eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E justamente por esses pronomes terem a função de sujeito, de acordo com a norma padrão, esses pronomes não podem funcionar como complementos verbais. E isso na língua informal, na linguagem coloquial, é muito comum de as pessoas usarem os pronomes pessoais do caso reto como complementos de verbo. Como no caso, eu vi ela ontem. E aí a gente percebe que, de acordo com a norma padrão, usar esses pronomes do caso reto, como no caso o pronome ela nessa circunstância, é inadequado, uma vez que o verbo ver está tendo como complemento um pronome do caso reto, no caso o ela. E aí, obviamente, de acordo com a norma padrão, não é adequado. Isso ocorre também com o exemplo: os coordenadores mandaram ele embora. E aí percebemos que o pronome pessoal do caso reto, ele, está complementando o verbo mandar. Então, ocorre também uma inadequação de acordo com a norma padrão. E essa inadequação acontece justamente porque os pronomes pessoais do caso reto, respectivamente nos exemplos os pronomes ela e ele, completaram os sentidos dos verbos ver e mandar. E como já dito, esses pronomes só funcionam como sujeito, certo? Então, para corrigirmos, usaríamos aí os pronomes pessoais do caso oblíquo. E nesse caso, deveríamos usar eu a vi ontem e os coordenadores o mandaram embora, certo? Então, uma dica muito pertinente que você não deve esquecer é: não se usa pronome pessoal do caso reto como complemento de verbo, tá bom? Então, a regra geral é que pronomes do caso reto devem ser o sujeito de uma oração, como nos exemplos: ela comprou a casa da praia e eu busco conhecimento constantemente. E nesses dois casos, nós percebemos que os pronomes ela na primeira oração e eu na segunda oração estão funcionando adequadamente como sujeitos dessas orações. E isso reforça a ideia de que os pronomes pessoais do caso reto funcionam exatamente como sujeito de uma oração. Mas não é só isso. Além disso, os pronomes pessoais do caso reto indicam quem fala, que no caso será a primeira pessoa do singular, o pronome eu, ou a primeira pessoa do plural, o pronome nós. E também indica com quem se fala, que pode ser a segunda pessoa do singular, o tu, ou do plural, o vós. E também vai indicar de quem se fala, que pode ser a terceira pessoa do singular, o ele ou ela, ou a terceira pessoa do plural, o eles ou elas. E os pronomes do caso reto ainda podem funcionar como vocativo. Por exemplo, tu, que tanto reclamas, silencia agora. E eu observo aí que o pronome tu é o vocativo, é com quem se está falando aí na oração, ok? E por fim, vale citar também que os pronomes pessoais do caso reto podem exercer a função de predicativo do sujeito, em caso específico. Mas isso acontece, como nos exemplos: o ganhador é ele. Observe que o pronome ele é um predicativo, é uma característica do sujeito da oração, que no caso é o ganhador. Um outro exemplo: a escolhida é ela. E observe aí que o pronome pessoal do caso reto, ela, também é predicativo do sujeito. Nesse caso, o sujeito aí é a escolhida. Então, nesses casos específicos, a gente percebe que o pronome pessoal do caso reto pode sim funcionar como predicativo do sujeito. Mas, naturalmente, em geral, ele vai aparecer como o próprio sujeito da oração. E agora que a gente viu teoria, vamos fazer uma questão. Vamos fazer um teste. Observe esta questão do IBGE. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua. Pausa o vídeo e daqui a pouco você volta para conferir a resposta, tá certo? E aí, respondeu? E a resposta correta é letra A. E por que letra A? Porque na letra A nós temos: ele entregou um texto para mim corrigir. E eu observo que aí o pronome mim, que não é um pronome pessoal do caso reto, mas um pronome do caso oblíquo, funciona como sujeito, praticando uma ação de corrigir. E isso é inadequado. Quem é que vai funcionar praticando ação? Quem é que vai funcionar como sujeito? Os pronomes pessoais do caso reto.
Então, para que se corrigisse aí esta oração, nós deveríamos usar o pronome eu. Ficaria: ele entregou um texto para eu corrigir, que seria o sujeito da segunda oração, uma vez que na primeira oração eu tenho como sujeito o pronome ele. E aí, é fácil, né? Então, é só lembrar que os pronomes pessoais do caso reto não funcionam como um complemento de verbos, mas como sujeitos da oração. No mais, muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal. E não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até logo!